meio à perseguição e prisões de Paulo, a igreja ela reagiu à prisão de Paulo. Não para tirar Paulo da cadeia, não para tirar Paulo da situação que estava, mas ela reagiu com o quê? Com o Evangelho. Interessante é isso. E se nós observarmos bem todo o contexto de Éfeso, você vai entender a igreja, o quê? Unida. A igreja, de uma forma que ela viesse impactar a localidade. A igreja que viesse entrar. Domingo passado eu estava até tratando a respeito de um texto que muitos interpretam de forma errada. A respeito daquele texto no Novo Testamento que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aqui é a porta do inferno. Deixa eu ver se ele fica em pé. Abre aquele filho. Pronto. Entendi. E aqui é a igreja. Não é que o inferno vai impactar a igreja, não. A igreja vem até a porta do inferno, derruba e entra. Aí não prevalece contra a igreja. É dessa forma que nós entendemos. As portas do inferno não suportarão a igreja do Senhor. Aleluia. Lembra das muralhas de Jericó? Não prevaleceram, não suportou o povo de Israel quando deram aquelas voltas. E daí por diante, os muros caíram, ruíram. Da mesma forma, são as portas do inferno. Não vão suportar a igreja do Senhor Jesus. E quando a gente começa a entender todo esse texto da igreja, a forma como ela deve reagir em cada situação, em cada momento, em cada local. Ali plantamos, ali começamos, ali na verdade cresceu um povo, hoje para que aqui estivesse para também bombardear, impactar o arraial da adversário. Não podemos ter medo, não podemos jamais produzir palavras que venham recuar. Queridos, a palavra de Deus, ela nos dá tanta ênfase, a palavra de Deus, ela nos dá tanto ensinamento. E quando eu olho para a igreja primitiva, eu vejo a força da igreja. Essa semana, quando eu estava conversando com alguns irmãos, e até mesmo com algumas outras pessoas, eu glorifiquei tanto pelas vossas vidas, pela forma como vocês reagiram para que sábado estivesse aqui. Porque também a palavra de Deus fala tanto no Antigo como no Novo Testamento, que existe os 70 profetas que não se dobraram para Baal. Aqueles 70 homens que na verdade não se dobraram. 700 profetas, algumas versões têm, outro texto também fala de 70. Que a gente começa a entender que não podemos ter medo de uma situação ou de um caso que venha se deparar contra a igreja. Hoje, o dinheiro é a bola mestra da sociedade. É o nosso maior vilão para com a igreja. O dinheiro hoje, para nós estarmos começando essa obra, tem sido assim, na vista de muitos, repugnante. De onde vem, como surge. Mas nós sabemos como vem, de onde vem, como surge. E as pessoas não entendem bem essa questão. Amém? Mas a alegria, ela é grande e imensurável. Mas eu quero compartilhar um texto também, para nós darmos seguimento à palavra de Deus aos nossos corações, no livro de Efésios, capítulo 3. Eu quero incluir você nesse texto.
E você vai repetir da mesma forma. Efésios 6. Você vai repetir da mesma forma como o apóstolo Paulo repetiu. Você vai se enquadrar, Efésios 3, que diz o seguinte, do versículo 8 até o versículo 10, que diz o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Aleluia. Dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso, confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Soberano Deus, Pai de amor, nesse momento, ó Deus, na tua presença, através da tua palavra, que no qual está diante de nós. A tua palavra, Senhor, que chegou diante de nós, atravessando séculos, períodos de tempos, e pode sim, Deus, nesse exato momento, nos ensinar, ó Deus, como a tua igreja, Senhor, que tu instituíste e que tu criaste, hoje está de pé, para assim, ó Deus, enfrentar com ousadia a tua obra naquilo que tu estabeleceste sobre a terra. Eu te glorifico e te agradeço sobre a vida de cada um que aqui estão, e que possamos absorver essa palavra, um dos mais ensinamentos preciosos que tu tem concedido à tua igreja. E nessa noite, faça-se a tua vontade sobre toda a igreja, hoje e sempre. Toda a igreja diz: Amém. Graças a Deus. Queridos, como eu estava dizendo logo no início, a respeito da igreja, o que eu quero compartilhar com a igreja, a priori, seria primeiramente a revelação, a manifestação da igreja no período apostólico. Paulo, ele se acha o menor de, por ele, ser aquele homem escolhido para erguer a igreja gentílica. Pois a igreja apostólica já existia, constituída pelo Senhor Jesus. Pois, depois dos apóstolos de Jesus Cristo, nós podemos entender que, depois da ruptura em Jerusalém, da divisão que existiam naquela época, muitos teriam ficar acuados. Mas Jesus deu uma ordem aos apóstolos ficarem em Jerusalém, e a descida do Espírito Santo veio, e eles tiveram ousadia em pregoar o Evangelho do Senhor Jesus. Mas só que daí por diante, mesmo eles tendo aquela ousadia do Espírito, o interessante, e isso me chamou muita atenção, mas eles não se comportaram como deveriam se comportar. Paulo, convertido em Cristo Jesus, eles não queriam acolher Paulo. Os judeus, os apóstolos judaicos, Pedro, André, Barnabé, os demais, Filipe, não queriam entender que Paulo seria aquele homem chamado para pregar o Evangelho. Eles não queriam entender. E por isso houve muitas decisões, por sua vez, na sua caminhada missionária de Paulo, os apóstolos, eles ficaram até de encontro a Paulo, porque queria que Paulo fizesse a igreja a ser igual a Israel, em questão da circuncisão, que deveria todos ser circuncidados. E Paulo pegou briga, pegou pau com ele.
com aqueles homens pais da igreja. Para quê? Não, a cultura deles é deles. Eu não posso interferir. Segmento judaizante. Mesmo aqueles homens convertidos em Cristo, estava enraizado ainda a lei mosaica, o segmento, as culturas, as tradições. Estava tão enraizado. Mas Paulo começou a pregar o Evangelho. E a igreja de Éfeso foi uma das igrejas que mais brilhou. Mas brilhou como? Na unidade. E Paulo declara sobre isso. Dentro dessas cartas de Éfeso, Paulo diz assim, olha, as bênçãos, ricas bênçãos celestiais, estão sobre vocês. Aleluia. Pela unidade do corpo de Cristo que vocês estão. Glória a Deus. A unidade, irmãos. A unidade, ela traz diversas consequências de Deus para as nossas vidas. A unidade, é claro que existe até um dito popular, em função, todo mundo unido jamais será vencido. Isso tem um certo fundamento. Não digo jamais será vencido, porque nós não estamos isentos das tribulações, das provações, das perseguições, nós não estamos isentos de nada. Mas, porém, o que Paulo estava querendo dizer é que a unidade do corpo, ela provoca maior consequência. A unidade do corpo, ela provoca uma situação confortável, porque todos estão unidos. Por que Pilatos? Porque Pilatos, ele não quis julgar Jesus. Por quê? Entre o meio povo judeus e apóstolos ali, e até mesmo os sacerdotes daquela época, que induziram a Pilatos a prender a Jesus, eles eram força maioral daquela cidade romana. E Pilatos temeu muito se houvesse que caso soltasse Jesus e não soltasse Barrabás, para que viesse a haver uma revolução dos próprios judeus. Eles estavam temendo muito a isso. Não foi simplesmente dele julgar, porque pela sua própria consciência, Pilatos entendeu que Jesus nada tinha feito e era inocente. Eu não tenho como julgar esse homem, não tenho como prender esse homem. E o povo estava explodindo ali, os sacerdotes, o povo judeu, estava tudo explodindo. Porque induziram e influenciaram a prender a Jesus. Como se fosse aquele complô, aqueles grupinhos para poder ir de encontro a Jesus. Bem, vocês querem? Pilatos vai, lava as suas mãos e entrega para aí. Faça o que vocês quiserem dele. E o interessante, irmãos, que a igreja ela começou a reconhecer a sua força no período apostólico. A igreja começou a se erguer porque eram poucos seguidores de Cristo, vamos entender assim. Na verdade, ou eram muitos e não queriam favorecer ao Senhor, porque quantas pessoas Jesus arrastava na sua caminhada? A Bíblia nos informa que em algumas vezes era uma multidão que seguiam Jesus. E ia uma multidão seguindo a Jesus. E por que essa multidão não apoiaram Jesus? E porque essa multidão, é claro que tudo era plano divino, era plano de salvação, não teria como essa multidão, na verdade, interferir no plano de salvação, na morte de cruz do Senhor Jesus, não teria como impedir isso, porque já era plano de Deus. Mas, se aquela multidão que acompanhava Jesus na sua caminhada, Jesus, olha, eu estou contigo, olha, ninguém vai te prender não, olha Jesus, ninguém vai te levar para a cruz. Imagine que revolução ia ter no meio do povo de Israel. Vem a igreja, nasce a igreja apostólica. Depois da igreja apostólica, nasce a igreja gentílica, através de Paulo.
Por isso que Paulo ele é denominado pai dos gentios. Pai dos gentios. Aí quando Paulo começa a ganhar força, um homem sozinho começando a pregar em aldeias, em tribos, começando a pregar o Evangelho de Jesus Cristo em todos os lugares. E aí vai levantando as congregações, vai erguendo as congregações. Quem na verdade fica mais favorável a Paulo? Os apóstolos não. Os apóstolos queriam até que Paulo deixasse a obra que está fazendo. Foram criticados até pelos apóstolos. Aí Paulo prossegue. Quando a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, estava na decadência, porque os impostos de Roma eram muito altos, os impostos naquilo que o imperador romano estava impondo, subjugando, ou até mesmo pressionando a igreja, era muito alto. A igreja de Jerusalém, aí Paulo reúne, né, as igrejas que ele tem levantado. Vamos levantar uma oferta para Jerusalém. Aí chega lá, ó. Aí começa a ofertar Jerusalém. Glória a Deus. Aí quando eles viram uma outra história, começaram a observar uma outra vida, um outro ensinamento que Paulo estava pregando e eles não estavam pregando. Eles não estavam pregando. Então, a manifestação da igreja, a revelação da igreja, que Paulo teve com ele, e ele chega a dizer bem claro no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas do Senhor. Glória a Deus. O que seria essa insondáveis riquezas de Deus? São os mistérios que foi incumbido a ele de passar o ensinamento para a igreja, onde ninguém compreende, ninguém entende. Quando ele chega na igreja de Corinto, quando ele começa a dizer a respeito daquilo que foi imposto sobre ele, uma responsabilidade de pregar as coisas que ele viu e espiritualmente falando, imposta por Deus para pregar a palavra. Aleluia. As grandes riquezas insondáveis. Aí eu fico me perguntando, que riquezas insondáveis são essas? De Cristo. Salvação. Talvez alguém se leve, se formos contextualizar para os tempos de hoje, nós vamos entender dentro de um campo material tantas coisas. Mas que riquezas insondáveis? Paulo estava falando, os dons do Espírito. Era isso que Paulo estava mais preocupado com a igreja, de preparar uma igreja bem espiritual. Aleluia. É uma igreja que, na verdade, andasse nos caminhos e no centro da vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a preocupação de Paulo. Paulo estava preocupado com muita coisa material, porque ele deixou o seu ofício para pregar a palavra. O fazedor de tendas era o ofício de Paulo. E quando ele começava a adentrar na jornada cristã, na pregação, porque o chamado que ele teve para desenvolver o Evangelho, e quando ele começa a estar preso, é onde a igreja começa a manifestar a sua força. Aleluia. É como se ela dissesse, olha, Paulo está preso, Paulo está numa situação difícil. Mas e nós? O que é que vamos fazer? Reagir. Porque dentre muitos, Paulo já tinha levantado muitos líderes também. Paulo foi para Antioquia, levantou um líder de Antioquia. Paulo vai para outros lugares da Macedônia, levanta líderes também. E se reúne o povo, meu irmão. Essa é a essência do Evangelho de Jesus Glória Cristo. a Deus. É quando, na verdade, vem a situação difícil, aí o povo se levanta. É quando, na verdade, as coisas, quando você menos espera, aí as coisas acontecem. Existe até um dito, de onde menos se espera, é de onde mais sai. De onde menos se espera, meu irmão. Mas a igreja, ela tem, claro, ela tem seu momento de reagir à situação. A igreja, ela tem seu momento de reagir a cada canto, a cada
lugar. Isso é situacional, vamos dizer assim, vamos entender assim. Porque se fôssemos para outros locais, na Grécia, onde existia uma das maiores bibliotecas do mundo, onde existia uma igreja lá também, onde o polo era superindustrial, onde a produção de muitas embarcações estava naquela localidade, uma igreja ali, naquela localidade, era bem acomodada, porque era uma igreja como se fosse uma metrópole, nos tempos de hoje. Porque tinha de tudo, não faltava nada. As grandes embarcações traziam produtos de outros lugares. E a igreja vivia numa situação bem acomodada. Mas quando a igreja, ela vive numa situação que não tem muita preferência, é onde ela reage. É onde ela vai pegar força, né? Naquilo que, na verdade, ela precisa reagir. Louvado seja Deus. Queridos, é interessante nós entendermos a palavra de Paulo, quando ele também chega a dizer o seguinte: a manifestar qual seja a dispensação dos mistérios desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Aonde é que estava situando? Agora, nas potestades e nos lugares celestiais. Existia uma briga para comprar, meu irmão. Existia algo para batalhar. E a igreja ela não recuou. A igreja de Éfeso ela sabia da sua importância. Porque estava escondida. A igreja não foi revelada aos profetas lá atrás. A igreja não foi revelada a eles. A igreja foi revelada aos apóstolos. Dando continuidade com Paulo, como sendo pai dos gentios. A igreja do Senhor Jesus, ela foi nascida, ela foi erguida, é claro, tudo com a alimentação devida, para que ela viesse ganhar força, ganhar substância. Aleluia, glória a Deus. Eu acho linda a história da igreja do Senhor Jesus. Como, na verdade, a igreja, ela nasceu e prosseguiu com o período dos tempos. Uma das coisas que alimenta a minha vida espiritual, onde me dá força pelo Espírito de Deus, é a história da igreja. Se você se portar lá atrás um pouquinho, você vai ver qual foram as dificuldades que elas tiveram. Qual foi a situação em que eles viveram. A ponto dos imperadores colocarem todos eles numa arena e soltarem leões, tigres, asiáticos famintos. E não tinha muita opção de sair dando, porque nos seus pés eram colocadas correntes com aquelas bolas pesadas. Correntes de bolas de ferros pesadas. Vai correr para onde? Tem que ser afogado mesmo. Não tinha muita opção. E hoje, o nosso privilégio é de nós estarmos vivenciando tudo isso e a palavra chegou a mim e a você. Aleluia. Porque a você importa também. Por isso que eu disse, se inclua. Se inclua sim. Como Paulo se incluiu, a mim o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. A você foi dado essa graça. Glória a Deus. Paulo se referiu a ele, especificamente a ele. Porque foi através dele que quando nós chegamos e conhecemos a palavra, o Evangelho. Mas agora imagine você. Se você toma para si essa responsabilidade, a mim, aí que é claro que você, na verdade, não vai estar se exaltando com isso, porque Paulo ele se humilhou. Aleluia. Menor de todos os santos, quer dizer, ele falava de todos os homens cristãos. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça. Glória a Deus. Aleluia. De pregar o Evangelho. Isso é que é lindo, meu irmão. Isso é que é importante da palavra, de nós compreendermos que o Evangelho de Jesus Cristo é fundamental,
é precioso, é rico, é lindo Glória a Deus. empregoar. Se você se porta dessa forma como Paulo se portou, é claro que você vai dizer assim, olha, eu tenho essa responsabilidade Aleluia. Glória a Deus. dada por Deus. E se inclua da mesma forma como Paulo se incluiu, menor do que todos os santos. E talvez diga você, miserável homem que sou. Aí você se compreende que foi imposta uma responsabilidade sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando ele diz no versículo, ainda no versículo 10, que ele chega a dizer, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Sabe aonde vai ser revelada a glória de Deus? Com quem deve ser revelada a glória de Deus? Sabe com quem, meu irmão? É por mim, é por você, Amém. aonde vai ser revelado a glória Aleluia. Glória a do Deus. Evangelho de Jesus Cristo. Se nós entendemos bem e compreendermos bem o texto, eu vou ver Deus falando, olha menino, olha menina, oi mulher, é você no qual Deus quer que você se utilize da sua palavra. Glória a Deus. É dessa forma. É pela igreja do Senhor Jesus. É por isso que nós dizemos que o Evangelho, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, é tarefa suprema. Está acima de todas as tarefas que vão existir diante da igreja. Estamos acima de existir qualquer atividade, ainda que não se mais o que eu estou fazendo é evangelístico. A única que eu estou fazendo é evangelístico. Mas pregue a palavra. Eu sei que as atitudes também pregam o Evangelho. Eu sei que, na verdade, em muitas coisas que você faz, pode pregar o Evangelho. A tua forma de viver, a tua forma de vestir, a tua forma de pensar, pode sim denotar o Evangelho para muitos, comportamento, atitude. Mas você tem que expressar. Glória a Deus. Você tem que expressar a palavra de Deus nos corações. Aleluia. Porque a você foi dado essa graça. E ele chega a dizer assim, conhecida agora. Aonde foi conhecida? Dos principados e potestades. Dos principados e potestades nas regiões celestiais. Louvado seja Deus. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo que temos ousadia e acesso, confiança mediante a fé nele. Mediante a fé nele. Às vezes o acesso de tantos, irmãos, estão interrompidos. De muitos. Porque não querem derrubar as portas do inferno. Não querem. Entende-se, quando eu estava ministrando no discipulado, e eu perguntei, o que é que vocês entendem com esse texto? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aí não sei porque a igreja não vai ser atingida. Negativo. A igreja, ela sempre vai ser perseguida. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre vai ser alvo. É porque essas portas não vão resistir. Essas portas, elas não vão resistir à obra da igreja. Glória a Deus. Aleluia. É dessa forma. Elas vão romper como nós estamos rompendo aqui nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Na atmosfera espiritual, meu irmão, nesse lugar. Quantos empecilhos nós tivemos? Eu atribuo alguns fatores. Me permitam dizer. Primeiro, não vou dizer de tudo, de todos, mas de alguns que não tiveram tanta ousadia para poder entrar aqui mais cedo. Mas temos um texto que nos diz tudo é no tempo. Não é assim? Também concordo. Mas tudo é no tempo. Mas uns ou outros não tiveram
ousadia para entrar bem antes de olhar televisão. Você vai para um psicólogo, o psicólogo nos tempos de hoje, aí ele dá uma folha de papel e um ofício em branco a você, e está ali só um pontinho. E o psicólogo pergunta, o que tu vê? O que tu vê? Aí muitos estão sentados, vejam só que é a visão. Muitos estão sentados, só vejo um ponto. Eu também só vejo um ponto. Aí o outro diz, não, eu não vejo só um ponto. Eu vejo uma rosa. Eu vejo um caminho. Eu vejo uma bola. Eu vejo através desse ponto. Mas só tinha um ponto. O que é que eu estou tratando? É a visão de muitos que não tiveram com ousadia. Para que a gente possa entender que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E aí você compreende, de fato, como nós estamos vendo, se você tem um alvo, tem um propósito, tem um objetivo, como é que você está vendo a tua batalha, a tua vitória? Como é que você está vendo a tua situação? Só vê a batalha? Só vê a luta? Só vê as guerras? Só vê as aflições? Nesse ponto aflição, nesse ponto guerra, nesse ponto de perturbação, pode ver outras coisas também, conforme a tua visão. É só você abrir os teus olhos espirituais. Porque dentro dos nossos olhos carnais, nós só alcançamos de uma forma bem limitada, bem fácil daquilo que nós estamos vendo. Mas Paulo não. Paulo olhava para o lugar, via árido, via uma situação difícil, mas é ali o negócio. É ali. Eu conheço uma história, irmãos, para concluirmos e podermos concluir esse momento, é de um certo homem que foi pregar o Evangelho no sertão. E uma casa aqui, outra casa acolá, outra casa distante. Ele não tinha muitas condições de reunir o povo naquela localidade. Aí o camarada que estava crente, o camarada com ele, disse, rapaz, tu vai fazer o que ali, rapaz? Tu vai pregar para quem? Para os mosquitos, para os sapos, para a gia, para as rãs? Tu vai pregar para ali para quem? Mas ele não viu simplesmente um lugar, ele viu as flores de Cristo nascendo, ele viu a igreja do Senhor Jesus nascendo, sendo gerada como flor de pato, mas é gerada como flor de pato, mas ele viu. E é essa visão que a igreja do Senhor Jesus precisa aflorar mais, é essa visão que a igreja do Senhor Jesus precisa fazer florescer. O que nós entendemos de igreja visível e de igreja invisível? O que nós entendemos? Igreja visível somos nós, eu e você, porque hoje se convertemos ao Senhor Jesus. É a igreja visível, está na vista de todos, é visível. É ou não é? Você é fantasma por acaso? Está ninguém lhe vê? E a igreja invisível? Estão eles ali, meu irmão. Está um ali. Está outra acolá, tem outra ali. Essa é a igreja invisível. Tem que ter visão de Deus, tem que ter visão do Senhor, para ver aonde você não consegue ver, você não dá nada na situação, no local, mas a igreja invisível está ali. Aleluia! Ali está a igreja invisível. No momento em que precisamos entender que é para a igreja invisível que precisamos pregar. Onde a gente diz,
aquele ali não, é aquele ali sim, meu irmão. Glória a Deus. Ali é a igreja invisível. Né? Talvez muitos digam assim, rapaz, aquele ali não tem jeito. Tem jeito, meu irmão. Vai lá, vê se não tem jeito. Prega a fonte de água viva aí para ele. Pega a água purificadora para ele. Dá um pouco da água que tu bebe aí para ele. Glória a Deus. Vai ver a vida dele florescer. Por isso que no livro de Efésios, dentro do texto, como Paulo diz, no capítulo 2, no capítulo 4, que nós estávamos mortos. Estou falando esse texto todo hoje. O livro de Efésios está falando todo hoje. E Paulo se deliciando, mostrando a questão daquilo que eles eram antes, mortos, e passa a ter vida. Aleluia. E passa a ter vida. Vida de quem? Do próprio Evangelho de Jesus Cristo. Ele falava isso para a igreja de Éfeso. E dava essa ênfase daquilo que ele era. Observe o versículo 17, capítulo 4. E isto, portanto, digo no Senhor e testifico, não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos alheios de vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu próprio coração. Pessoas que, na verdade, endurecem o coração do próprio Evangelho e vivem nos seus próprios pensamentos alheios, vivem na sua própria ignorância de vida, não querendo aceitar, não querendo compreender. Mas por quê? Tudo isso. Uma cultura, uma tradição, algo que, na verdade, eles adquiriram dos seus pais lá atrás. E é como se fosse algo que tivesse sido deformado, pronto, não tem mais crédito. Né? Algo que tivesse sido deformado. Aí foi deformado. Aí parece que é um vírus. Multiplica-se essa deformação, pronto. Aí coloca-se no meio da sociedade. Mas Jesus quebra tudinho. Não tem arco do forte que Jesus não quebra. Jesus quebra pensamento, quebra tradição, quebra cultura. Jesus quebra cada situação de vida. É por isso que nós temos que crer. Se é o evangelho da pregação, daquilo que nós vivemos, vivenciamos, né? A pregação que dá vida é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Podemos sairmos mais tarde daqui, para não ficarmos muito tarde, mas que Deus aplique essa palavra em vossos corações. Aleluia. E podemos estar nos alegrando. Irmãos, eu quero estar alegre hoje. Foi à tarde agora. Eu cheguei para ele e disse, Wilson,